Olá, a paz para todos. Gente, eu queria compartilhar algo com vocês que aconteceu domingo na igreja. Foi algo assim maravilhoso. O Senhor, Ele fez um milagre e eu sou muito grata ao Senhor. Eu estou muito feliz porque de ver que a gente serve um Deus que tudo pode, né? Que a gente serve um Deus que Ele cura todas as enfermidades. E antes de eu falar sobre isso, eu estava lendo aqui em Lucas, né, que Jesus ia passando pela cidade de Jericó e tinha um mendigo que ficava ali pedindo esmola. E quando Jesus estava passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E aí a multidão respondeu: Jesus está passando. E aí, o que aconteceu? Ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, e quanto mais ele gritava, né, o povo falava: fica quieto. E ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou tanto que Jesus ouviu ele, né? E aí Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, eu quero ver, né? E respondeu ele, Jesus disse-lhe: recupere-se a visão, sua fé te curou. E ele foi curado através da fé dele, porque ele sabia que Jesus estava passando. E se ele gritasse, que se Jesus ouvisse, Jesus ia curar ele. E assim fez. Jesus o curou ele por causa da fé dele, porque ele gritou e porque ele pediu, ele clamou. E eu estava lendo aqui e eu estava pensando, sabe? Que Jesus, ele é maravilhoso, sabe? Deus ele é muito bom. Domingo na igreja, o Senhor fez algo assim maravilhoso, sabe? Algo que todos nós se alegramos no Senhor. Tem um Senhor lá na nossa igreja que ele tem dificuldade, né, respiratória, e ele usa um balão de oxigênio. É um carrinho, né, e ele vem puxando aquele carrinho com aquela mangueira e aquele balão de oxigênio. E todos os cultos, assim, que eu vou, ele está no culto, né? E quando eu sento ali na lateral, ele sempre passa por ali, eu sempre vejo ele passando, alegre, sabe, com os familiares dele segurando ele. E aí, quando no meio do culto, assim, o pastor chamou o irmão, chamou ele, e ele subiu no púlpito para contar o testemunho. Gente, que coisa linda! Ele subiu, ele estava sem o oxigênio, sem o carrinho. E foi uma glória, porque a gente nunca tinha, eu mesmo nunca tinha visto ele sem aquele aparelho. E aí ele falou que Jesus tinha curado ele no culto de Santa Ceia, que ele estava curado. E foi uma glória, foi algo assim maravilhoso. A igreja inteira chorou, a igreja inteira se alegrou. E, e Deus ele é tão maravilhoso. Nossa, eu choro só de lembrar, sabe? Porque todas as vezes que ele passava por ali por mim, para sentar no banco, eu falava com Deus, eu falava: Deus, tem misericórdia desse irmão. Eu sempre apresentei ele em oração, não sabia o nome dele, mas eu falava: Jesus, cura aquele irmão do oxigênio. Jesus, dá pulmão novo para aquele irmão. Eu sempre pedia para o Senhor em favor da vida dele. E eu fiquei muito alegre de ver o milagre que o Senhor fez na vida dele. E o que eu achei mais lindo foi ele falando que, que ele não ia, que ele não desistiu, ele continuou, ele perseverou. E ele falava para a igreja: não desista, continue firme, continue, sabe? E foi algo lindo assim, algo maravilhoso que Deus fez. A igreja inteira se alegrou, sabe? De ver a bênção daquele irmão, o milagre que Deus fez, o milagre. Porque muitas das vezes, né,
nesse tempo, nesse mundo tão difícil, né? Às vezes a nossa fé não alcança, né? O milagre. E a gente vê isso acontecendo, é como se a nossa fé aumentasse, sabe? E eu fiquei tão feliz por ele, a igreja inteira ficou feliz. Todo mundo se alegrou, todo mundo chorou. Foi uma glória, assim, sabe? De ver aquele irmão, sabe? Contando o seu testemunho que Deus tinha curado ele, assim como o Senhor curou esse cego, né? Por quê? Porque ele clamou, porque ele pediu, né? Ele não ficou de braços cruzados, não. Você tem que clamar, você tem que pedir, não pode desistir, né? Ele falava lá assim: não desista, não desista de pedir. Eu não desisti de orar, eu não desisti de pedir, de clamar. E o Senhor ouviu. Chegou o tempo que o Senhor curou ele, porque ele pediu, porque ele clamou. Então, muitas das vezes a gente não recebe, porque em vez de a gente clamar, em vez de a gente pedir, a gente reclama. Ah, por quê? Ah, pra quê? Por que eu tô passando isso? Por que eu tô passando aquilo? Não, gente, vamos parar de falar e vamos orar, vamos pedir para o Senhor, vamos clamar, porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai fazer. Ele vai fazer na minha vida, ele vai fazer na sua. Só que para isso a gente tem que fazer igual ele aqui, ó, igual o cego, clamar ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor ele vai fazer. O Senhor ele é maravilhoso, o Senhor ele é bom. A gente serve um Deus que tudo pode. O mesmo Deus que fez aqui, ó, no passado, ele faz hoje no presente. Só que o Senhor ele quer que a gente peça para ele. O Senhor ele quer que a gente clame ele. Então, se você está passando por algum problema, por alguma enfermidade, clame ao Senhor. Feche a porta do seu quarto, ajoelhe, peça de todo o coração, porque Ele vai te ouvir. O Senhor, Ele cura, Ele é o Deus que cura todas as enfermidades. Ele cura. O Senhor, Ele não tem prazer em ver a gente sofrer. Ele não tem prazer nisso. Só que muitas das vezes, no decorrer do caminho, a gente acaba procurando isso, né? Mas Ele não tem prazer. Então, para o Senhor curar você, busque ao Senhor, peça para Ele de todo o coração, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te curar. Assim como Ele curou o irmão lá na igreja, assim como Ele fez um milagre na vida dele, assim como Ele fez um milagre aqui, ó, no cego de Jericó, Ele vai fazer na tua vida também. Gente, eu estou muito feliz, meu coração está muito alegre mesmo com Deus, porque Deus ele é maravilhoso. O que falta na gente é isso, é a gente orar, é a gente entregar ao Senhor e falar: Senhor, cuida, Senhor, faz isso para mim. É isso que falta na nossa vida, é a gente pedir para o Senhor de todo o coração, que eu sei que o Senhor ele está pronto para ouvir a gente. Ele está pronto. E se você não tem palavras, muitas das vezes a gente não tem palavras para pedir para o Senhor, né? Apenas chore, porque o seu choro se transforma em palavras para o Senhor, porque Ele conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. E eu sou muito grata ao Senhor, porque de ver a alegria, né, do irmão, de ver a bênção do irmão, né? Porque a gente sofria junto com ele, né? Aí eu acredito que a igreja inteira sofria de ver ele naquela situação. E hoje ele está curado, sabe? É muito gratificante ao Senhor. Eu falo: Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda não mudou. Quem muda é a gente, nós mudamos, mas o Senhor não. Ele continua fazendo, basta a gente ter fé, basta a gente acreditar. Então acredite no Senhor, tenha fé no Senhor, porque Ele vai fazer no tempo certo, né? Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E quando você menos esperar, o Senhor ele vai fazer na sua vida. É isso que eu queria falar com vocês. Que Deus abençoe aí a vida de vocês.